Não existe nada que o ser humano possa fazer que tira o amor de Deus da gente. O amor de Deus por nós é incondicional. Você não precisa fazer nada, você não precisa dispor a nada, Ele sempre vai nos amar. É evidente que quando nós nos fechamos a esse amor, nós não o experimentamos, porque nos fechamos a essa graça de Deus, e nós precisamos superar uma visão de Deus muito abstrata. A gente tem Deus de maneira muito distante às vezes, até na nossa oração. Deus é proximidade, tanto que a definição mais bela que eu vejo de Deus, Deus é mistério de amor. E por que mistério de amor? Porque é um conhecimento que você não absorve, mas que você experimenta e te ilumina no hoje da sua caminhada. Imagine que esse Deus que nos ama, desde os tempos imemoráveis, tem nos dado todas as condições possíveis para que sejamos gente realizada, gente verdadeiramente feliz e, portanto, gente que segue aquilo que Ele coloca para cada um de nós como meta primordial de vida. No entanto, gente, tal como hoje, o ser humano muitas vezes, se não quase todas as vezes, é muito ingrato. E se tem um sentimento que dói no nosso coração, é ingratidão, não é? Depois de tanto que se fez, não tem o mínimo reconhecimento. E quando nós não somos ingratos com Deus? Basta olhar a primeira leitura de Isaías. Esse primeiro capítulo de Isaías, os primeiros 5 pelo menos, aliás, os primeiros 30 capítulos, nos remete à segunda metade do século 8º. E portanto uma época que o povo de Deus vivia um tempo de certa prosperidade, mas ao mesmo tempo um tempo de distanciamento. O ser humano, quando está muito cheio de si, ele se afasta de Deus, pode perceber, quando não tem a devida compreensão das coisas. E o povo vivia um tempo que a liturgia era bela, eles rezavam, mas não se passava de uma tentativa de comprar a Deus, como muitas vezes, direta e indiretamente a gente faz, achando que, Senhor, eu te entrego isso, e o Senhor me dá aquilo, como se desse para barganhar com Deus. Ele quer mistério de amor, Ele é tudo é dele, basta a gente nos dispor à graça dele, que Ele vai nos abençoar, não à medida do que fazemos, do que nós fazemos, mas à medida do que deixamos Ele fazer. E é nesse contexto que se levanta a profecia de Isaías. Isaías pega pesado com o povo, e é interessante que ele usa uma forma de linguagem própria dos romances para falar do povo. Quem aqui é casado, levanta a mão. Abaixa. Agora eu vou abordar outro grupo. Quem aqui está namorando? Eita, tem pouca gente namorando, hein? Se eu falar quem aqui não está namorando, aí começar o povo falando, quem? Não é isso agora, né, gente? Com calma, hein? Quem aqui já escreveu uma carta de amor para a amada aí? Levanta a mão. Oh, que graça. Quando você vai escrever aquela carta de amor, você capricha, não é? Olha, o seu sorriso ilumina o meu dia. Ai, graça. É só pensar em você que meu coração palpita. Não é assim que a gente faz? E se você guardou aquelas cartas, leia hoje. E olha para a pessoa, não fala nada, só lê em silêncio assim, ó. Você olha assim e vai dando uma olhadinha. Esse tipo de leitura que Isaías está fazendo, de cântico, da vinha sobretudo, era próprio do jovem apaixonado que escrevia uma carta para a donzela. Bonito o jeito. Tanto que na cultura judaica a palavra vinha também significa amor. Então entenda, é Deus falando com a sua esposa. Parece para a gente um pouco contraditório, mas nas Sagradas Escrituras, sobretudo no Antigo Testamento, a dimensão matrimonial era utilizada para interpretar a relação de Deus para com o seu povo. O povo era esposa de Deus, tanto que o profeta até interpreta esse texto, vai dizer, a vinha do Senhor, o amor de Deus, é a casa de Israel, e a plantação é propriamente o povo de Judá. Imagine que Deus ornou a sua esposa, organizou tudo, fez de tudo que o povo, a sua esposa, tivesse todas as condições possíveis de uma vida digna, realizada, feliz, que todas as promessas se cumprissem. E o que o povo fez? Pagou a Deus com ingratidão, pagou a Deus com sentimentos negativos, tanto que o profeta chama atenção em nome de Deus, fala, olha, eu esperei de vocês justiça,
e eis que vocês me deram injustiça. Eu esperei de vocês bondade, e eis que vocês me deram iniquidade. É interessante que as condições Deus dá, mas quem protagoniza as atitudes somos nós. Hoje nós somos o povo da vinha, a plantação de Deus, que é chamada a se perguntar se nós estamos dando frutos. Entenda, Deus não castiga a gente, e se castiga, é um castigo com intuito pedagógico, nos trazer para o caminho. Deus não é como a gente que de maneira mimada quer punir as pessoas por aquilo que fizeram. A própria atitude que nós tomamos depõe a favor ou contra nós. É a consequência das nossas ações. Que Deus falou para esse povo: ó, vamos viver na justiça, vamos fazer o certo, porque se não fizer, nós vamos arrebentar essa cerca dessa vinha, o povo vai pegar vocês, vai levar vocês para o estrangeiro. E foi propriamente o que aconteceu, mas não porque Deus castigou, porque o povo preferiu frutos de injustiça a frutos de justiça, frutos de iniquidade a frutos de bondade. Até porque, gente, o caminho do mal é muito mais fácil, é ou não é? Fazer o mal é muito mais fácil. No entanto, as consequências são muito piores. E é interessante, que o povo não aprendeu com as coisas. No Evangelho, Jesus retoma de novo a dinâmica da vinha e chama a atenção das autoridades. E quando ele fala que mataram um, apedrejaram ao outro espancaram, está mostrando os profetas que em nome de Deus vieram, anunciaram e não foram ouvidos. Mas essa parte me chamou muita atenção na palavra enquanto eu rezava hoje. Olha o que o Senhor diz para as autoridades de lá, e diz para cada um de nós: o reino de Deus será tirado de vocês e será entregue a um povo que produzirá fruto. E o fruto aqui, gente, é virtude, é vida correta, é caminhar em Deus. Eu me perguntava enquanto rezava: será que eu sou um povo, desse povo que tem frutificado? Aliás, será que nós temos frutificado? Será que em nossa vida, tal como na de Francisco de Assis, cuja memória celebramos também hoje, é possível perceber os frutos do Senhor? Olha, entenda bem, tenho repetido isso em todas as missas. Disse para vocês algumas semanas atrás já: atos maus que se tornam hábito viram vício. Atos bons que se tornam hábito viram virtude. O fruto bom é propriamente a virtude, e o fruto mau é propriamente o vício. A grande questão: tem vício ou virtude em nossa vida? Tem hábitos bons ou hábitos ruins em nossa caminhada de fé? E é propriamente isso que vai identificar que tipo de frutos nós temos dado. Será que nós somos gente que as pessoas, quando chegam até nós, conseguem se alimentar da nossa vida, no sentido de encontrar substância, alimento, na maneira como nós tratamos? Porque, como dizia para vocês, é muito mais fácil o mal. Não é mais fácil dar vazão à raiva, ou não é? Lógico que é. É muito mais fácil você, de repente, brigar, de repente você formar as panelas, é muito mais tranquilo. Mas vamos ser sinceros, gente, viver na paciência não é difícil? Amar o próximo não é difícil? Porque pode perceber, nós amamos o povo que a gente gosta, não é assim? Mas Deus coloca uns trastes na vida nossa também. É esse povo que a gente tem que amar. É mais difícil, gente. No entanto, por mais que seja mais difícil, é propriamente aí que está o caminho de realização. Nós temos que superar no tempo de hoje essa tendência que nós temos de sempre achar um caminho fácil. Olha, se tem uma coisa que o brasileiro gosta é de jeitinho, né? É de atalho. Ó, dá para ir por aqui, ó, mas tem um jeito que você pega e faz aqui, você chega lá. Aí você vai na internet, não é? Eu falo agora com o grupo que é como eu, que está um pouco avantajado aí. A dieta dos 21 dias. Come só repolho que você vai emagrecer. É logo que vai. Só que depois você come a plantação inteira, esse que é o problema. A gente quer solução rápida, momentânea, para coisa que não tem como, gente. Nós precisamos entender que a vida também é trabalho, e nós precisamos trabalhar para o bem,
trabalhar para uma vida de virtude, trabalhar para o certo. E nós precisamos parar de nos sabotar utilizando exemplo dos outros. Olha, a gente está num tempo que fala de fruto bom e fruto ruim, é complicado. Perceba a crise das instituições que nós vivemos hoje. Nós temos escândalo na política, temos escândalo na religião, na igreja, em todos os setores da sociedade. Mas sabe o que é pior dos escândalos? Que em vez da gente olhar e falar que a gente não pode ser assim e que a gente vai ser melhor, sabe o que a gente faz? Olha o que fulano faz. Quem que sou eu na fila do pão? Mas a gente pensa, esses errinhos que eu faço aqui não interferem na vida de ninguém. E assim nós vamos esmorecendo na caridade e no amor, porque nós colocamos as metas ruins e nos julgamos a partir disso. A grande questão é que nós precisamos assumir a nossa responsabilidade diante da vida. E a vida de virtude não é uma vida ostentosa, é uma vida silenciosa, e a eloquência dela está no cotidiano. Olha o que São Paulo vai dizer. Eu acho que não precisa nem perguntar quem aqui quer ter paz na vida. Todo mundo quer sentimento de paz, mas a paz de Deus não é ausência de conflito. Conflito a gente vai ter enquanto existir gente, ou não é? Conflito existe, opinião diferente existe, pessoas diferentes existem, personalidades diferentes existem, temperamentos diferentes existem. Portanto, a paz de Deus, como diz a palavra, que supera todo entendimento humano, se nós praticarmos a virtude, guardará o nosso coração em Cristo Jesus. Se nós queremos que o nosso coração esteja guardado em Deus, comecemos a fazer o bem, comecemos a praticar a virtude. Olha que significativo hoje. É evidente que liturgicamente celebramos a liturgia dominical, mas hoje é dia de São Francisco de Assis, um santo que nasceu no final do ano 1181 e que deixou uma marca grandiosa de santidade, tanto que sobre ele Dante Alighieri fala que um sol nasceu no mundo, e tão forte que é o testemunho dele, que o Papa chegou a chamar de um dos gigantes da santidade. É interessante que Francisco, na sua época, num clero com pouco zelo, a igreja bastante perdida em muitos aspectos, ele surge com um ideal diferente, um ideal de virtude, de entrega total a Deus. É interessante que na vida desses homens, nos possibilita perceber o que Deus espera de nós hoje, porque as nossas soluções são muito grandiosas, não é? A gente imagina que o resultado das coisas está na sua vastidão, está na sua visibilidade. E naquele contexto, talvez o Papa mais poderoso da história, Inocêncio III, um Papa de grande cultura teológica, conseguiu sintetizar o poder jurídico, civil, o poder religioso, alguém que mandava e desmandava na sua época, com muita força. Certa vez tem um sonho, e a igreja de São João de Latrão está abalando, e de repente ele vê que um religioso vem e se apoia nos alicerces, e a igreja se estabiliza. Interessante que não é um bispo que estabilizou a igreja, não é um padre, é um mendigo, um homem que, desprovido de toda a riqueza material, sustenta a igreja, mostrando que a força do testemunho, gente, está na intensidade do amor que a gente coloca em cada coisa. Inocêncio III, nesse sonho, reconhece que ali está Francisco, e Francisco, com seu exemplo de virtude, mostra que é ali que está o caminho para uma vida frutuosa, o caminho para uma vida estruturada. Se na sua caminhada de fé, na sua existência, nos seus princípios, no tempo que você está vivendo, se está tudo um pouco abalado, olha para Jesus, para essa caminhada de virtude, porque é propriamente isso que dá estabilidade. É muito mais difícil viver o amor de Deus, não é, gente? Muito mais difícil, mas é algo fecundo, que realiza o coração e que a longo prazo compensa. Nós estamos num tempo em que todo mundo organiza tudo, não é? Tem muita gente aí ensinando como organizar a agenda, a rotina de trabalho, como você otimizar seu tempo, como você aproveitar tudo. Por que a gente não coloca isso para a gente ser melhor? Parar de frutificar para o mal e começar a frutificar para o bem.
tomar uma decisão concreta, convicta, parar de jogar para o outro a responsabilidade que nos é própria e começar a dar passos concretos. Nós temos que parar para deixar para amanhã a mudança de hoje. É agora que Deus espera uma resposta de nós. O amanhã é uma possibilidade, a certeza é o agora. E a grande questão é para onde tem caminhado a nossa vida, quais são os frutos da nossa caminhada de fé. Que nessa Eucaristia hoje, nessa Santa Missa, ao comungar, você se pergunte, qual tem sido o fruto da sua vida? Do que as pessoas têm se alimentado? Do que você tem sido canal? Do que você tem sido instrumento para a graça de Deus? Será que nós temos dado frutos podres, selvagens? Ou a nossa vida tem caminhado para ser um fruto doce, para ser um fruto bom? Será que o vinho que é feito com a uva da nossa vida é vinho mesmo? Ou nós temos feito vinagre? Pelo azedume e por tantas situações que acabam estragando aquilo que nós podemos fazer de melhor. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça e neste instante de silêncio, neste instante da misericórdia do Senhor, apresenta ao Senhor seu coração, sua história, sua vida. Apresenta-lhe nesse momento o profundo desejo que você tem de viver uma vida reconciliada, de viver uma vida no amor do Senhor, uma vida que frutifica para o bem.